Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome da combinação. Mais um videozinho para vocês. E você sabe o que é a síndrome da combinação? Gente, antes da gente falar sobre isso, a gente gostaria de agradecer a cada um de vocês que está aqui no nosso canal, aos nossos queridos inscritos, que graças a vocês nós estamos aqui cada dia mais firmes e fortes, não é verdade? Mas vamos lá agora falar sobre o que realmente importa, que é a síndrome da combinação, no caso, nesse vídeo, né? A síndrome da combinação, ela se apresenta a partir de um conjunto de características marcantes que ocorrem quando há uma maxila desdentada e quando essa se opõe a dentes anteriores e inferiores naturais. A síndrome da combinação ela vai se encontrar em pacientes que fazem uso de prótese total superior, quando essa oclui com dentes naturais, ou seja, inferiores, e quando há uma prótese facial removível bilateral inferior. A síndrome da combinação ela também tem outros nomes, como também a síndrome de Kelly, que tem clinicamente uma perda óssea nessa região anterior do rebordo superior, tendo também a extrusão desses dentes naturais anteriores, além de outras características, como o aumento de tuberosidades maxilares, a hiperplasia papilar da mucosa do palato duro. Então, essas são algumas das características que são denominadas em relação à síndrome da combinação. Então, quando a gente fala, a gente pode citar esse tipo de característica, tá? O diagnóstico da síndrome da combinação correto, ele é imprescindível, tá? Na obtenção do resultado que impeça o avanço do quadro. Do quadro para a obtenção do resultado que impeça o avanço do quadro, pois promove uma perda óssea nessa região, ou seja, na região anterior da maxila. Quando há uma concentração de tensão muito grande, isso vai fazer com que gere traumatismos na fibromucosa, que é realmente nessa área que a gente tem foco a síndrome da combinação, ou seja, nessa região da fibromucosa, fazendo com que haja uma aceleração da reabsorção do rebordo residual anterior. Isso vai fazer com que haja o favorecimento do estabelecimento de uma alavanca nessa região. E aí a gente já fala sobre algumas características clínicas. Então a gente citou agora, né, um pouco, como o aumento das tuberosidades, as extrusões dos dentes anteriores naturais. Mas em relação às características clínicas, para você não esquecer mais, principalmente quando chega um paciente no seu consultório, na sua clínica escola, é em relação a um paciente que tem síndrome da combinação vai ter uma reabsorção óssea da pré-maxila, uma hiperplasia papilar do palato, como a gente já falou anteriormente, mas repetindo novamente agora, uma extrusão dos dentes anteriores e inferiores, uma reabsorção óssea dos extremos livres mandibulares, principalmente são pacientes que têm muitas ausências nesta região, e também, como a gente já falou, os aumentos das tuberosidades maxilares. Então, essas alterações, elas são extremamente importantes para que, assim, o profissional, ou seja, o cirurgião dentista, determine um planejamento protético eficiente e viabilize uma reabilitação funcional do paciente, porque quando o paciente ele vem até você procurando uma prótese ou quando você indica uma prótese para ele, é porque esse paciente precisa fazer essa reabilitação. Além disso, as manifestações clínicas que são decorrentes da síndrome da combinação, elas não vão acontecer simultaneamente, tá? Porque os dentes eles têm perda óssea em tempos diferentes, ou até mesmo é um paciente que tem a perda de dente, porém não fez a extração desses dentes em tempos únicos, né? Pode ser que o paciente ele teve um dente que ele perdeu há 10 anos atrás, outro há 20 anos atrás, outro há 3 anos atrás. Então, esses tempos diferentes têm reabsorções ósseas diferentes. Então, a gente falou sobre essas características clínicas, mas também algumas características ósseas que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala sobre a síndrome da combinação, tá?
Dentre elas, a gente precisa falar sobre a perda da dimensão vertical de oclusão, que é a famosa DVO. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre DVO, que está muito interessante, não deixem de assistir. A discrepância do plano oclusal, o reposicionamento espacial da mandíbula na região anterior, a má adaptação das próteses e também as alterações periodontais. E em relação a isso, as características oclusais, elas também são relacionadas à manutenção da estabilidade oclusal posterior, pois essa é considerada a melhor forma de se prevenir da síndrome da combinação, porque ela vai evitar uma sobrecarga nesta região, tá bom? A região anterior, que geralmente é a região de característica clínica mais importante. E também ela vai realizar um diagnóstico precoce das características clínicas dessa própria síndrome da combinação. Por isso, é importante se prevenir para uma reabsorção óssea extensa da pré-maxila anterior. Então, é importante que você oriente seu paciente, é importante que você saiba e conheça mais sobre isso, porque vai viabilizar uma futura reabilitação protética funcional e estética com próteses convencionais ou até mesmo próteses sobre implantes, tá? Então, isso a gente já mostra, né? Vamos supor que seja um paciente que tem necessidade de uma prótese e que esse vem, por sua vez, querendo uma prótese protocolo ou uma overdenture. Então, você precisa de um exame de imagem para saber se esse paciente realmente vai precisar de uma reabilitação com um tipo de enxerto, um tipo de membrana, por conta dessa perda óssea nessa região. Tá bom? Bom, gente, então essa foi a nossa videoaula. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, tá? Ou mandar pra gente através das nossas redes sociais. Siga a gente lá. O nosso Instagram, @canal Resumo de Odonto. E o nosso TikTok, @Resumo de Odonto. Estamos sempre por lá também, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo e também ativar o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana. Além disso, inscreva-se aqui no canal, a gente tem shorts, temos vídeos novos com conteúdos completos aqui para vocês. E no nosso Instagram temos resumos exclusivos, tá? Então é isso, valeu!